O governo Trump revogou o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. O governo brasileiro repudiou essa medida e afirma que as justificativas apresentadas por Washington são falsas. O Palácio do Planalto emitiu uma nota, disse que essa ação foi motivada por razões ideológicas. Pedro Moreira, lá em Brasília, está acompanhando essa tensão diplomática, mais uma, né, Pedro, envolvendo Brasil e Estados Unidos. O que temos de atualização por aí e o que vem de mais reações por parte do governo brasileiro. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótimo começo de quarta-feira para quem está com a gente. Carol, a embaixadora Maria Luísa Viotti comanda a Embaixada do Brasil em Washington. Inclusive, ela é a primeira mulher a ocupar esse posto desde o final de junho de 2023, portanto, há pouco mais de 3 anos. E a informação de que o visto dela teria sido revogado foi primeiro divulgado por agências internacionais e confirmado pela CNN Brasil junto ao Itamaraty, aqui em Brasília. Não houve um comunicado público oficial por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A gente também conseguiu ouvir fontes diretamente americanas por meio dos nossos correspondentes por lá. A Priscila Yasbeck, por exemplo, conversou com uma fonte do Departamento de Estado que confirmou a informação de que essa revogação do visto da embaixadora brasileira se devia ao fato de o Brasil estar demorando, nas palavras de fontes lá do governo americano, para conceder o agremã ao indicado pelo presidente Donald Trump para o comando da Embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, que é o Daniel Pérez. Esse agremã é como se fosse uma consulta prévia que os países fazem para o país anfitrião sobre o nome que pretendem enviar para o comando de uma embaixada, e só depois que essa confirmação saia que geralmente os governos anunciam publicamente esses indicados. No caso dos Estados Unidos, isso foi feito de uma forma contrária. O presidente Donald Trump anunciou primeiro que estava escolhendo Daniel Pérez para comandar a embaixada americana aqui nos Estados Unidos, submeteu o nome dele ao Senado americano, onde ele foi aprovado, e depois disso é que o pedido foi feito ao governo brasileiro, o pedido de agremã foi feito junto à Embaixada do Brasil lá em Washington. Isso teria acontecido no final de junho e para o governo americano não há justificativa para essa demora e dizem, em condição de anonimato, que é uma medida de retaliação ao governo brasileiro. Bom, o Palácio do Planalto divulgou uma nota muito dura, mais uma vez criticando essa decisão, repudiando a decisão do governo americano. Disse também, a gente até destacou aí alguns trechos da nota, Carol, para mostrar para quem acompanha em casa, que as duas justificativas apresentadas são falsas, que o processo de agremã é confidencial e o nome designado só deveria vir a público depois de concedida a anuência, conforme determina a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. E a nota também afirma também que essa decisão não é um fato isolado, faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral que sempre foi pautada pelo respeito mútuo. Essa nota ainda diz, Carol, que fica óbvia a intenção do governo dos Estados Unidos de interferir na próxima eleição para presidente aqui no Brasil. Essa decisão, Carol, vem também pouco tempo depois de o governo brasileiro ter negado, vamos lembrar, os vistos para 2 funcionários do governo dos Estados Unidos que pretendiam vir até o Brasil. De acordo com uma reportagem do Washington Post, eles viriam ao Brasil para se encontrar com fontes no intuito de contestar o sistema eleitoral brasileiro, e diante dessas notícias o governo do Brasil não concedeu o visto para que eles viessem até aqui. E é lógico que também essa escalada vem depois dos mais recentes tarifaços que foram implementados pelo governo americano contra produtos brasileiros. Mas, Carol, assim, né, eu cubro pelo menos política internacional há alguns anos, e revogar o visto de uma embaixadora é realmente uma medida muito drástica. O governo americano disse que ela não foi considerada persona não grata, não precisa deixar os Estados Unidos, mas se ela deixar o território norte-americano, ela não conseguiria voltar, teria que solicitar um novo visto para o Departamento de Estado, Carol. Para a gente entender aqui ao longo dessa edição, com a ajuda do Pedro Moreira também, a gravidade dessa medida adotada pelo governo Trump nos Estados Unidos. Pedro, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Lembrando que essa crise com os Estados Unidos não está aparecendo de uma forma isolada. O governo brasileiro decidiu rebaixar a relação diplomática com a Argentina. Depois daquelas declarações do presidente Javier Milei, a
aqui no Brasil e também lá na Argentina em recentes entrevistas. É uma apuração, inclusive, que está no site lá da CNN Brasil, que você pode conferir, da nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. E é sobre esse momento das relações diplomáticas do Brasil que a gente conversa com o nosso analista, Américo Martins. Américo, bom dia para você. A gente está vendo aí tensão diplomática com a Argentina, tensão diplomática com os Estados Unidos. Em que medida essas duas situações, Américo, conversam entre si? Olá, Carol, com mais calma. Agora, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Em primeiro lugar, é lamentável essas duas crises, porque nós estamos falando de dois países que são amigos do Brasil e com os quais o Brasil tem excelentes relações históricas e também muitos interesses comerciais. Mas existem dois fatores que ligam essas crises com os Estados Unidos e com a Argentina. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a proximidade das eleições no Brasil, o que o governo brasileiro aí interpreta como tentativas de interferência direta na eleição brasileira, tentativa de interferência estrangeira nas eleições do Brasil. E o segundo ponto é que essas crises estão sendo provocadas e alimentadas muito mais pelos países estrangeiros, os Estados Unidos e a Argentina no caso, do que pelas ações de Brasília, embora o governo brasileiro também tenha, claro, sua parcela de responsabilidade nessas crises. Vamos lembrar como começou todo esse atrito com o governo norte-americano. Começou lá atrás, no ano passado, quando o presidente Donald Trump enviou uma carta ao presidente Lula tentando justificar o tarifaço inicial contra o Brasil, que acabou depois sendo derrubado em grande medida pela Suprema Corte Americana, porque não fazia sentido, não apenas contra o Brasil, mas muitos dos tarifaços que foram aplicados contra vários países do mundo. Naquela carta, o presidente Donald Trump tentou associar diretamente a política brasileira à decisão do seu governo de tarifar as exportações do Brasil. Na mesma época, o governo americano liberou dois documentos no final do ano passado, no início deste ano, no meio dessa crise, dois documentos que são muito importantes para a gente entender essa crise também, que são as políticas de defesa nacional e de segurança dos Estados Unidos, nas quais o governo americano explicitamente diz que vai tentar manter o controle e manter toda a América Latina na sua linha de influência, na sua esfera de influência. E isso é interpretado em Brasília como um dos fundamentos aí para essas tentativas dos Estados Unidos de criarem pressão sobre o Brasil, através do tarifaço, através agora dessa questão com a embaixadora, através de várias declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, que é o responsável aí pela política externa americana. Essa, Carol, pode ser chamada, sem dúvida nenhuma, da pior crise entre o Brasil e os Estados Unidos nos mais de 200 anos de relação diplomática entre os dois países. A nota do governo brasileiro, inclusive, é explícita ao dizer que considera que houve considerações ideológicas do governo americano ao suspender o visto da embaixadora Viotti e também essa tentativa no que Brasília entende ser de interferência nas eleições. Esses dois documentos que eu citei do governo americano é interpretado em Brasília como o fundamento aí para os Estados Unidos tentarem ter sempre governos que seriam dóceis a Washington em todas as capitais da América Latina. E por isso eles veem a oportunidade de tentar interferir nas eleições no Brasil. No caso da Argentina, a tentativa aí de influenciar as eleições é ainda mais óbvia, porque essa crise começou ou se aprofundou quando o presidente Javier Milei foi a São Paulo para participar da convenção do Partido Liberal, do candidato senador Flávio Bolsonaro. E ali ele ofendeu diretamente o presidente Lula e também o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso levou o Brasil a retirar o embaixador Júlio Viotti de Buenos Aires e agora essa apuração da Luciana Tadeu de que o governo brasileiro vai rebaixar as relações com a Argentina. Então, é lamentável, no final das contas, que a gente tenha esse tipo de crise com dois países, como eu disse, são países amigos, são países com os quais o Brasil tem longas relações e muitos interesses comerciais. O que a gente espera, claro, é que isso não interfira nessas relações
comerciais e que a gente tenha aí alguma saída dessa crise em breve. O Brasil ainda, muito provavelmente, deve tomar medidas contra os Estados Unidos. O Itamaraty está decidindo agora o que exatamente eles devem fazer com relação a isso. Seria uma espécie de reciprocidade, Carol.